que é a comunidade terapêutica, né? Comunidade terapêutica como uma opção, né, de uma nova reconstrução de vida. E nós vamos hoje também estar falando sobre essa questão dos grupos de autoajuda, né? Que nós temos aí também, que funciona, que dá certo. Grupos de NA, de AA, né? Amor Exigente, Sereia. Nós temos em Goiânia a Pastoral da Sobriedade, né? Inclusive o nosso programa... Amor Exigente. Esse programa que nós estamos gravando aqui é uma iniciativa da Pastoral da Sobriedade, também da Arquidiocese de Goiânia, que é, né, um trabalho aí que a gente tem com os grupos de autoajuda. Nós temos o nosso grupo Reviver, né, que está sempre, quem está nos acompanhando, quiser conhecer o grupo, quiser frequentar nossas reuniões, tem lá o endereço, né, depois vocês procurem no nosso canal lá, tem os endereços. Mas falar sobre comunidade terapêutica é para mim um tema assim que eu gosto muito. Por que que eu gosto? Porque a comunidade terapêutica, ela veio no momento onde havia uma distância entre a saúde e o paciente, né? Ou seja, os serviços de saúde e o paciente. Então, a comunidade terapêutica vem como uma modalidade, né, de acolhimento, né? Acho que é o primeiro momento que a gente pode estar pensando aí, é a questão do acolhimento. Como é que vocês foram, né? Tanto a Marise quanto o Samuel, eu também, né? O Dr. Nelson tem experiência de estar indo às comunidades terapêuticas falar sobre saúde, né? E nós frequentamos muito esses ambientes, né? Já virei até comuna. Então, já entrando aí, o que é uma comunidade terapêutica, né? Vamos entrar nesse tema. Vamos começar, acho que, bem, né? A apresentação principal. Vamos contextualizar isso, né? O que é uma comunidade terapêutica para mim, né? Para você que está aqui. Nós temos 4 pessoas aqui e cada uma tem a sua visão. O que é para o senhor, doutor Nelson, uma comunidade terapêutica? Você tem várias pessoas que têm dependência da psicoatividade do álcool. Vocês se juntam para um ajudar o outro, um sustentar o outro para se manter sóbrio. Essa forma de pertencimento e acolhimento é que é a comunidade, a comunhão. É você ter o sofrimento junto, mas ter a vitória junto. E um sustentar o outro para que você se mantenha de pé e tenha vontade e alegria de estar vivo contigo mesmo. E quando você tem aquele companheiro, que eu sempre brinco, um gambá cheira o outro, aí um gambá conversa com o outro. Aí as duas mãos se unindo vão para frente. Como também o gambá pode também te botar para baixo. Olha, vamos tomar umazinha e tal. Mas eu acredito que a comunidade terapêutica é você juntar as pessoas que têm o mesmo problema e elas juntos se acolhem, aprendem a se amar e juntos enfrentam essa situação da existência humana. A existência humana é muito bom falar aqui. Mas a alma da gente, aquilo que a gente não tocou aqui, o espírito, que ela disse, aquele vazio que não me satisfaz, é complicado. Aí, quando junta todos, às vezes preenche e a pessoa floresce. Isso que é a comunidade. Livre! Atenção! A pessoa vai de livre, espontânea vontade. Não se pode, de maneira nenhuma, dentro das regras da comunidade, que ele seja obrigado a fazer. Isso aqui não é Constituição. É livre. Lá não quero mais, tchau, paciência, respeito, até logo. Essa que é a minha visão de comunidade terapêutica. Marise? Comunidade terapêutica é minha segunda casa, caramba. Assim, eu me encontrei, na realidade, na comunidade terapêutica, porque eu estava muito desregrada, né? Assim, vivi uma vida sem hora para dormir, sem hora para comer. E quando eu fui para a comunidade terapêutica, eu fui de livre e espontânea vontade. Mas eu fui assim com o pé atrás, né? Falei, não, vou ter que ficar lá trancada. Isso deve ser, vou ter que trabalhar muito. A gente tinha isso na cabeça, eu tinha isso, né? E depois, os primeiros 15 dias foi um sofrimento. Eu sofri muito, porque a abstinência era descontrolada. Era uma abstinência louca, porque não tem medicação se a medicação a comunidade terapêutica não é medicada. E eu não fui eu fui no psiquiatra depois, mas
Os primeiros 15 dias eu sofri muito. E depois eu me encontrei no sentido assim, eu fui me readaptando. Eu fui voltando a viver. Passei a ter horário, né? E eu passei a conviver com outras meninas que tinham o mesmo problema que eu. E assim, a gente vai ajudando, se ajudando e ajudando o outro. É isso que o Dr. Nelson falou, né? É uma ajuda mútua ali. Então, assim, eu acho que se não fosse uma comunidade terapêutica, hoje eu não estaria aqui, porque, assim, foi muito importante. Eu fiquei 5 anos. Eu gostei tanto que eu fiquei 5 anos. Eu fiquei um ano lá, acolhida e 5 anos trabalhando, assim, morando e trabalhando, tanto que eu gostei. Eu realmente me identifiquei muito. E até hoje eu tenho, assim, vínculos, né? Contato, eu sempre visito, eu converso. Sempre tem meninas que me procuram, até homens mesmo da masculina conversam muito comigo. Então, assim, a comunidade terapêutica foi o tripé, né? Foi o primeiro degrau da minha escada. Graças a Deus, sou muito grata. Antes de passar para o Samuel, na sua internação, assim, no seu tempo, né, dentro da comunidade, enquanto residente, né, não enquanto coordenação, você recebeu visitas? Olha, eu recebi poucas. Enquanto era hóspede. Poucas, eu recebi poucas. Eu recebi, depois do terceiro mês, eu recebi a visita da minha mãe, né? Eu estava grávida, tem esse detalhe. E, assim, de homem, por exemplo, de relacionamento, namorado, não, porque é o primeiro que fica para trás. E se a gente não deixar, a gente não consegue caminhar, né? Se eu não desvincular o meu emocional do passado, eu não vou para frente. Fica ali, né? Então, eu recebi visita da minha mãe, eu recebi da minha filha. Só. Não tive visitas. Assim. Aí eu. E a brincadeira aqui, se eu brincar. E ela estava com o visitante dentro dela. Tava. Tinha 2, né? Era gêmeo? Não, a menina. Não, a sua neném que ia. Mas você estava. Tava gestante. Você fez a gestação lá na comunidade. Foi, eu ganhei delas lá. Assim, só pra gente lembrar bem se realmente esse tipo de serviço foi importante na sua vida. Você acredita que teria tido filho de qualquer forma se não fosse a comunidade e o apoio que você teve? Como que isso... Explica para nós como é que foi essa experiência para você, grávida dentro de uma comunidade terapêutica. Olha, assim, eu já cheguei com o pensamento de não ter a criança. Primeiro lugar, eu falei, eu vou, mas eu não quero esse filho. E, nossa, eu fiquei até o 8º mês, e eu sempre procurava alguém, assim, das pessoas que iam lá fazer esses trabalhos voluntários, e pastoral, e canta. Eu falava, gente, se alguém souber de alguém que tem interesse em adotar uma criança, a minha, eu quero... É como se fosse um objeto, na realidade. Eu fiquei com esse pensamento. Mas a freira, ela trabalhava muito o psicológico, meu psicológico. Eu falava que não queria, porque eu não tinha condição de criar. Eu não tinha como, eu não tinha nem como recomeçar. Entendeu? Então, foi... Depois do 8º mês, eu entendi, parece que a minha ficha caiu. Eu falei, eu vou ser mãe de novo, né? E aí eu encarei aquilo como meu, eu tenho que criar, eu tenho que assumir essa responsabilidade, né? Porque eu não queria responsabilidade. Falei, eu vou ficar lá, vou ganhar neném, vou embora, tchau. E não foi assim. Lá dentro eu adquiri, eu voltei a pensar, eu voltei a me relacionar, a conviver, porque eu não tinha convívio familiar mais. Eu já tinha perdido isso. Então eu voltei a ter esse convívio e fui vendo outras mães com outras crianças, né, cuidando, fui ajudando e acabei desenvolvendo meu lado materno novamente. Graças a Deus, Amém. Nossa, sou muito grata, viu, a Deus por isso, porque eu rejeitei meu filho até o 8º mês, né? Hoje meu filho tem 11 anos. Eu fico emocionado com o seu testemunho e gostaria de dar um ênfase justamente nos estudos que a gente encontra por aí, que relata que a comunidade tira das pessoas, né, essa possibilidade de amor, de proximidade da família, de poder reconstruir, de poder ter uma família, porque o que eles alegam é que as pessoas que vão para a comunidade terapêutica vivem uma situação de isolamento. Não, né? Não, de forma alguma. Eu não tinha contato com a família, por quê? Porque eu só ficava na rua. Lá em casa não tinha droga, a droga estava na rua, então eu ia para a rua. Quando eu fui para a comunidade terapêutica, depois de um certo tempo, minha família voltou a acreditar em mim de novo. Demorou. E olha que é um passo gigantesco.
demorou a acreditar. Mas eu voltei a conviver, aí minha mãe conversando, e a freira conversava com a minha madrinha, a irmã Raquel, e outra conversa, e a gente acaba voltando àquele vínculo, né? Familiar, minha filha. Eu parei de amamentar minha filha com 3 dias. Eu saí do hospital e entreguei minha filha para minha mãe. Eu não dei mamar para minha filha. Eu não fui direto para a comunidade terapêutica, eu fui para a rua. Saí do hospital, deixei a menina e fui para a rua de resguardo. Então, lá dentro, eu tive que amamentar. Por quê? Porque era assim, era uma das... como que eu posso explicar? Era uma das regras. Eu tinha que ficar com o meu filho naquele momento. Porque meu filho precisava de mim. Então, eu fui ficando, fui retomando aquele contato e nunca mais quis sair. Na hora de sair, me deu até medo. Falei, gente, agora eu vou com meu filho, sem trabalho, sem nada, sabe? Assim, trabalhava só lá mesmo e eu falei, agora eu vou encarar. E deu tudo certo. Foi só o primeiro passo. Muito bem, muito bom. Isso realmente é o que nós precisamos escutar. Ou seja, isso não é uma história, não é uma estatística, é uma realidade, né, doutor Nelson? Sim. O Samuel também teve uma experiência aí com a comunidade terapêutica, né? Como é que foi para você, Samuel, essa experiência aí? Como que a comunidade terapêutica entrou na sua vida? Alguém forçou você? Como que foi isso? Primeiro, no momento, eu me encontrava insano, né? A maioria de nós que é adicto está na nativa, justamente é difícil enxergar uma comunidade terapêutica, de cara, assim, vamos dizer assim. Tive apoio dos meus familiares, eles me ajudaram muito, né? A mostrar o caminho, como lidar com... que eu tinha perdido totalmente o controle da minha vida. Então, voltando aqui, quando você perguntou o que acha de comunidade terapêutica, é um ambiente protegido das drogas, né? É uma ajuda ali dentro, é um ajudando o outro, né? Aí eu tive o primeiro acolhimento que eu tive foi a primeiro momento lá, né? Que eu Quantos anos você tinha no primeiro momento? eu tinha 29 anos. Hoje eu lembro a idade que eu tinha, né? Primeiro te escuta, né? Primeiro faz uma triagem com você. Fiquei na Bom Samaritano por um tempo, até surgir vagas na comunidade que eu fiquei. Aí depois que eu fui liberado, fui para lá, né? Primeira vez, a gente fica assim, nossa, como é que é lá dentro? Né? Mas graças a Deus, foi um ambiente, né, que eu fiquei ali dentro, longe das drogas. Que eu graduei lá dentro, fiquei 9 meses e 17 dias. Foi o tempo que eu precisei, né? A gente sempre fala que a gente precisa de uma gestação. Né? A gente tem que voltar lá. Você volta para dentro de si, aí você vai vendo que aquilo fez mal para você, e a chácara dá ferramentas necessárias para você lidar com aquilo quando você sair. Justamente quando você tem 6 meses, você sai com reinserção, né? Reinserção é a primeira saída sua, com 6 meses, segunda saída com 7 meses e terceira saída com 8º meses, né? Aí você vai sair, vai ver como é que foi lá com a primeira saída minha, para ver como é que foi você comportou na sociedade em si, tanto ambiente familiar, sociedade, né? Aí voltava a fazer um relatório, entregar para o psicólogo, né? E depois a gente tem uma partilha. Qual foi a minha fraqueza naquele momento, né? E, se falar a verdade, se tivesse um grupo, igual depois a gente sai, tem um grupo de autoajuda, se tivesse um grupo naquela época que falasse sobre drogas e alcoolismo, talvez eu não fiquei esse tempo todo no consumo em si, que foi 8 anos, né? Com droga, álcool. Eu não sabia, nunca fiquei assim um tempo limpo, né? Às vezes ficava assim, não, vou parar de beber, suponhamos. Mas depois começava a beber de novo, né? E, graças a Deus, eu sou, assim, primeiro a Deus e a comunidade terapêutica que eu passei, porque me deu um suporte, me mantém esses 8 anos que eu tô sóbrio. Eu só tenho a agradecer, né? E é isso. Bateu num ponto muito bom. Longe do fornecimento das substâncias. Então, na realidade, você saiu da rua para a sua casa, que no momento chamou comunidade terapêutica. Porque as pessoas não entendem que você ficando num lugar protegido é que dá a possibilidade do sucesso de você reciclar e renascer, encontrar você de novo. Povinho é difícil.
prefere que na rua você está acolhido. Chupando lá. Você entendeu? Então, eu queria entender a cabeça dos críticos da comunidade terapêutica. Olha o que você colocou, brilhante. Foi ali que você se encontrou, descobriu o Samuel de novo. Com certeza, porque o consumo, o uso, o vício, você perde a sua identidade. Né? Em 2001, quando eu formei, terminei meu ensino médio, terceiro ano, eu nunca esqueci de um professor meu de português. Ele me perguntou, foi uma aula especial, foi a última aula dele, ele falou assim, quem é você? Pergunto para você hoje que está ouvindo esse podcast, que está no consumo da droga, do álcool, não sei qual é o seu vício, irmão. Faça essa pergunta para você, quem é você? E hoje eu sei quem sou. Eu sei os meus sonhos, né? Hoje eu sou capaz de conquistar. Mas no ato que você estiver preso à droga ou ao álcool, isso é roubado de você. Vai me desculpar, é uma coisa que nesse podcast não vou deixar de falar, que né, depois que eu passei por esse processo de internação, depois que eu saí, até hoje eu faço um trabalho voluntário dentro da área, graças a Deus, eu amo esse trabalho, que é de levar a mensagem, né, o 12º passo, que fiquei 5 anos dando palestra na comunidade terapêutica, né, um trabalho que particularmente eu amo, né, e ajuda outros que estão lá dentro, que pode ser capaz de lutar, que pode largar o vício, né? Você testemunhando e indo lá de frente como um exército, né? Levar a mensagem. Uma das coisas que você colocou, né? A questão da identidade, as pessoas às vezes acham que a gente está falando só da identidade como pessoa, mas não, é identidade física mesmo. Você chega no boteco, na Boca, ou seja, onde for, a primeira coisa que você financia lá é o quê? Você deixa a carteira de documento, né? Fala, cara, o seguinte, eu vou deixar essa identidade aqui, você me dá uma dosezinha, aí amanhã eu venho cá buscar a identidade e te pago. Nunca mais você volta para buscar, né? É verdade. Faz outra. Aí vai ter que fazer a segunda via, terceira, quarta. Tem uns que já tá com a 18ª via já. Proibido já. Né? Já tá proibido tirar outra via. Justamente por quê? Porque é realmente perder a identidade, né? Perde coisas valiosas que você dava valor, né? Tipo material, um relógio, por exemplo. Eu me lembro, né? Ele valia R$800, ficou na Boca por R$5. Então, coisas que para nós era valioso, né? Sobre a influência de droga, deixa. E a comunidade terapêutica é realmente uma família. Lá dentro a gente fala, lá dentro, lá na convivência do dia a dia bom dia, família. Boa noite, família. E aí, família, como é que tá? Na hora do sentimento, na hora de uma reunião, né, no momento ali de oração. A disciplina em si também, né? Nas disciplinas, né? Precisamos também. Tem que acordar, estender o lençol, dobrar a coberta, guardar a sandália, pôr a toalha no lugar. Coisa que na nossa juventude a gente perdeu. Por quê? Porque a nossa codependente fazia tudo isso para nós, né? Fazia tudo isso para nós, e as né? brigas? Sempre tem uma briga Sempre ou debaixo outra, mulher, nossa. É uma família mesmo. É uma família. Se não tiver briga, não tem. Sempre tem, né? Tem que ter, ué. Não tem graça? Olha o provocador. Aí depois o bom é o seguinte, depois que a gente briga, rasga, bota, aí quando faz a paz, né? A confraternização. A confraternização é muito bom. Porque aí a gente aprende um outro mecanismo, que é de perdoar a nós mesmos, eu tenho que perdoar a mim, e perdoo, porque se eu não sou capaz de perdoar a mim, não sou capaz de perdoar o outro. E essas brigas que ela colocou, que a gente sabe que existe, ciumeira, o ser humano é uma amplitude tão grande, né? Às vezes o que incomoda a gente fica, isso é besteira, mas para ele não é. Para ele é o topo da... E aí a briga ocorre e depois você se ajusta. Ou então você nunca encontra com um cara lá, né, passa 9 meses lá, ele lá do seu lado, convivendo na mesma família, mas sem haver conflito. Porque você sabe que se você chegar junto dele, vai conflitar. A comunidade terapêutica, ela te influenciou positivamente
Em que aspecto? Por exemplo, eu hoje, até hoje, quando eu acordo, eu procuro dobrar minha coberta, guardar minha sandália, fazer as coisas, né, que eu tenho que fazer. Aproveito ali para pegar a sandália debaixo da cama, já faço a minha oração da manhã, né? Como é que você hoje tem na sua vida, depois de viver as práticas dentro da comunidade e hoje aqui, assim, como que você pode falar para nós sobre isso? Bom, a gente tem e devemos usar as ferramentas que aprendemos na comunidade terapêutica, com certeza, né? Delas que hoje eu posso dizer que eu estou, né, de pé tanto tempo, né? Igual eu mesmo, faço minhas práticas espiritual de manhã, primeira coisa ali, é meia hora antes de sair de casa, sempre, todos os dias, né? E faço um inventário diário, né, daquilo que, às vezes, que eu tô, particularmente, sim, a gente vai enfraquejando. Quando eu vou enfraquejando, eu tenho meu padrinho, que pode me ouvir. Eu tenho um grupo de autoajuda que eu posso falar o dia que eu não estou bem, que eu posso falar do meu sentimento. Porque eu tinha um grande problema, eu guardava muito para mim. Fechado. Aquele dia que eu acordava assim, não falava nem bom dia direito para minha mãe, né? E dentro da comunidade terapêutica me ajudou muito liberar isso, de eu me impor, de eu falar, né, da minha opinião, né? Sempre, eu não tinha opinião própria, vamos dizer assim. Às vezes, assim, vou pôr um exemplo assim, vou sair para comprar alguma roupa, eu não tinha minha opinião, aquilo eu gostei, aquilo que eu quero, não, tinha que ter a segunda opinião, né? E isso me fez que hoje eu possa acreditar em mim, que eu possa ir além, né, de tudo que eu aprendi. E eu faço uma pergunta para você, se não fosse a comunidade terapêutica, como nós estaríamos? Verdade. Se acabasse com a comunidade terapêutica, como é que é a liberação dessas, tá querendo, né, podcast hoje está falando de liberação das drogas. Imagina como é que vai acontecer com as comunidades terapêuticas, será que vai exterminá-las? É um ponto aí que a gente tem que, né, se liberar as drogas, comunidade terapêutica, eu não sei. Queria também que você também... Tem os noticiários aí todos os dias falando que as comunidades que são financiadas com recurso público não deveriam ser, né, porque elas cometem alguns crimes, do tipo de isolamento social, do tipo de proibicionismo excessivos, né, e outras situações que eles alegam ser de agressão aos direitos humanos. Eu, particularmente, né, em nenhum momento fui agredido nos meus direitos dentro da comunidade terapêutica. Nem eu. Em nenhum momento dentro da comunidade terapêutica eu fui proibido de qualquer coisa, pelo contrário, eles só me ensinaram a lidar com as coisas, né, sobretudo com aquilo que me faz mal. É claro, aquilo foi retirado. Aquilo não fazia mais parte da minha vida, né? Assim como não faz há 25 anos que eu estou em sobriedade. 25 anos de sobriedade. E eu hoje, se alguém me pergunta, né, mas como é que é isso para você? Você tem 25 anos que você não bebe, você não fuma e tal? Não. E não perdi nada nesses 25 anos. Eu não perdi nada, absolutamente nada. Pelo contrário, ganhei. Porque toda vez que alguém estava gastando com bebidas, eu gastava com coisas boas, com um perfume melhor, com coisas que poderiam me fazer dá chocolate para sua mulher, na chocolate para a esposa, né? Coisas do tipo, coisas né? do tipo, leva uma florzinha, tá ali, né? Mas o chocolate é mandatório. E qual foi o impacto na família de vocês? Olha, eu quero falar assim, o senhor fez uma pergunta antes, senhor, o que a gente trouxe hoje da comunidade terapêutica? Olha, eu não tinha convivência, eu não sabia conviver. Lá em casa era um pé de guerra. É isso da bagunça, isso aí era o de menos. Eu não sabia conversar, sabe? Eu não sabia o meu lugar, o lugar do outro. Então, assim, e outro no trabalho. A partir dali, eu falo, toda vez que eu tenho algum problema no trabalho, que dificuldade todo mundo tem, eu falo, gente, eu convivi na comunidade terapêutica. Isso aqui é fichinha. Eu chego, eu entro e saio em qualquer lugar. Porque eu aprendi a respeitar o lugar do outro. E a me colocar no meu lugar.
E subordinação, a gente tem que passar por isso, não tem como. Porque o dependente químico, o adicto em si, ele não se submete a ninguém. Tudo para ele tem uma resposta pronta, né? E isso, mesmo ele se curando, tentando se tratar sozinho, ele continua sendo o boca dura, né? E aí eu aprendi, falei, gente, eu tenho que me colocar no lugar do outro, eu tenho que ser subordinada em tudo, eu tenho chefe, eu tenho mãe, eu tenho, não é? Então, assim, eu aprendi, hoje eu trouxe, e eu sempre vou levar isso comigo, porque em todo lugar é assim, eu preciso conviver. Eu convivo em qualquer lugar. Existe a hierarquia, né? Eu aprendi isso na comunidade terapêutica. Infelizmente ou felizmente, eu aprendi isso lá. Assim, foi tarde? Foi, porque eu fui tarde, né? Fui velha já. Mas eu isso? aprendi. Ainda tá dando caldo grosso, não, velho. Velho é o quê? Quem que tá velho aqui? Então, assim, aí hoje eu penso, sabe? Eu falo, gente, a comunidade terapêutica... Engraçado, o Dr. Nelson, o Roberto Samuel, meu filho, ele conviveu comigo por muito tempo ali, né? Da barriga aos 5 anos, quase 6. E ele lembra, mãe, que dia que nós vamos lá visitar? Mãe, que dia que nós vamos lá? Ele gosta, ele se sentiu tão acolhido que ali é a casa dele também. É engraçado, né? E assim, hoje ele tem todo... Porque naquela época, ele era restrito do quê? De televisão fora de hora, da madrugada, do celular, coisas que em todo lugar é assim, a gente tem que ter regras, né? E ele tem saudade de lá, ele fala, mãe, vamos lá, quer passar o dia, sabe? É muito bom lembrar. Lá em casa, falou em comunidade terapêutica, todo mundo já sabe que eu tô bem. Samuel, quer falar? Bom, como é que eu lido isso dentro da família? Eu era um tipo de pessoa que corria dos problemas. Principalmente tinha dentro da família, né? Eu corria, não queria dar minha opinião, né? Hoje não, hoje eu encaro. Hoje eu bato de frente, né? Se algo estiver errado, eu vou falar mesmo. Eu não vou ficar calado, né? Mas cabe, né, que a gente aprende na comunidade, a gente tem que fazer as coisas certas. Um exemplo legal que deu na comunidade terapêutica que eu passei. Suponhamos, lá tinha um pé de fruta dentro da comunidade, né? Isso é verdade que eu passei. Se tem uma fruta lá, eu não deveria mexer. Ao grau. Se eu fosse mexer, se aquela fruta desse para todos que estavam ali dentro, aí era liberado, podia apanhar, né? O que me ensinou isso aí? Que eu não devo mexer em nada de ninguém, né? E quanto tem e reparte, ensina eu o quê? Porque qual é o defeito de caráter maior da doença? Né? É a pessoa que é só para ele. Egoísmo. É umbigo. Isso. Então, hoje eu vejo, né? Quando eu vejo essa situação passando assim, começa em mim, porque vem, o velho homem vem. Mas hoje nós sabemos, porque nós reconhecemos que os nossos defeitos, nós trabalhamos lá dentro da comunidade, a gente trabalhamos. Um dedo que te aponta, tem 3 contra você. Então, quando você começa a identificar seus defeitos em si, aí foi ajudando cada vez mais eu. A comunidade terapêutica, ela pode internar uma pessoa contra a vontade dela? Não. Não, isso aí esses jornalistas que falam essas coisas, é como diz o outro, estão com a cabeça no outro planeta. De jeito nenhum, o nosso basicão é o seguinte, o cara só vai para lá se ele quiser e só fica lá se ele quiser. Não existe voluntário. Porque tem 2 tipos de internação, né? Que eu passei, nós 3 aqui, foi voluntária. Existe outro tipo de internação involuntária. Eu queria que você explicasse um pouco para nós. A internação involuntária são ambientes, né? Mas não na comunidade terapêutica. Não clínica, pode, né? É uma clínica. Ou pode ser centros de reabilitação ou clínicas, como são Hospital. chamadas, ou hospitais, né? Onde o médico com a família determina a internação daquela pessoa contra a vontade dela. Ou o juiz. Ou compulsório, que é a internação compulsória, né? Aí já não é internação involuntária. É uma internação compulsória, que é uma determinação judicial, que é quando o juiz determina, olha, essa pessoa vai ficar em tal ambiente para se tratar. Uhum. Então, a comunidade terapêutica, ela não pode receber nem a involuntária, né, e nem a compulsória, a não ser que a direção daquela instituição converse com o juiz ou com quem foi
que encaminhou aquela pessoa. Mas, obrigatoriamente, ela não pode, porque o documento, né, a regulação das comunidades terapêuticas, existe uma lei, né, a RDC 029, que regulamenta esse serviço, que é a comunidade terapêutica. Então, a RDC 029 fala, é um tratamento voluntário, de permanência, né, da própria pessoa. Um ambiente protegido, por isso que lá dentro não tem droga. Por isso que lá dentro se pratica abstinência, né? De ajuda entre os pares, né? Qual que é a terapêutica da comunidade? Com equipe multidisciplinar. Com equipe multidisciplinar, né? Pronto, aí agora sim. Então, e outra coisa, é um ambiente acolhedor, né? Então, tem alimentação. Outra coisa que se fala muito por aí. As comunidades terapêuticas, elas têm a atividade laboral. Não se usa larboterapia mais. As comunidades terapêuticas usam-se a atividade laboral, ou seja, é para que a pessoa tenha no dia a dia algo para fazer, porque ficar lá o tempo inteiro sem nada para fazer, quem gosta de ociosidade? Bom, é complicado, porque essa é a situação também que as pessoas precisariam ir visitar. Lá você pode cuidar do cachorro, você pode cuidar da galinha, você pode cuidar da sua horta, você pode fazer a plantação das suas rosas, você pode bordar, você pode futricar, cozinhar, aprender. Rapaz, multiplicidade. Nada obrigatório, você vai fazer aquilo pelo seu prazer e pela sua habilidade. Por exemplo, eu vou colocar surpresa de pessoas. Quantos cozinheiros se descobriram nessa comunidade? O cara foi parar para cortar. Eu sou um. O Adico em si, ele é muito criativo, né? Ele foi lá cortar cebola, virou lá o cancã da cozinha. Eu aprendi a cozinhar mesmo. Hoje eu tenho a cozinha como, né, uma atividade, como se diz, um hobby, né? Eu gosto de fazer. Eu aprendi dentro da comunidade terapêutica. Né? Foi lá onde que eu aprendi. E aprendi, depois ensinei. Inclusive, teve um rapaz que ficou comigo enquanto residente por um período, e aí eu coloquei ele na cozinha contra a vontade dele, e hoje ele é chefe de cozinha, né, fora do Brasil. Descobriu o talento. Na Europa. Ele hoje é chefe de cozinha na Europa. E ele foi cozinhar junto comigo na comunidade. Eu falei, essa semana você vai cozinhar. Ele quis, não, mas eu não sei, eu não consigo. Eu falei, eu vou te ensinar, fica tranquilo. Mas vai dar certo. E hoje ele Deu certo, né? Essa semana a cozinha dele, ele assumiu a cozinha aquela semana, muito bom, né? Eu também, eu também aprendi, na realidade a gente sabe fazer, mas eu aprendi, inclusive, aproveitamento de alimentos. Foi na comunidade terapêutica. Tudo. Hoje eu não jogo nada fora na minha casa. Eu aproveito tudo. Tudo que era doado lá, a gente aproveitava tudo. Tudo. É interessantíssimo. Por quê? Porque as coisas lá, elas não têm em abundância. Lá nós vivemos muitas vezes da providência. Não é? Isso, eu dou muito valor a isso. Muito se falava sobre isso, né? Olha, pessoal, valoriza, né, o que se tem, né? Por exemplo, ninguém ia na panela colocar comida, sentava e comia e deixava comida no prato. Não. Existia até uma situação lá, olha, o que você fez não é educado, né? Pode ser que tenha uma pessoa passando fome agora e você jogando comida fora. Essa é uma das coisas que a gente aprende dentro da comunidade terapêutica. Isso, e aí, olha só, nesse momento que eu sou médico, você colocou a situação da involuntária e compulsória, que na realidade vai voltar para a psiquiatria e os diagnósticos de doença mental, seria um outro podcast. O que é que está ocorrendo? Os indivíduos que hoje são apenados e que vão para o compulsório, é porque ele está fazendo mal a ele e ao outro. Ele fez crimes de alta periculosidade, ele fez danos enormes, classificados pelo código. Já o outro que está na clínica, e que a família diz eu quero e o médico aceita, ele tem um diagnóstico de que ele não sabe se cuidar sozinho. Ele precisa do cuidado lá. Veja, na comunidade terapêutica, vamos dizer, nada é perfeito, toda unanimidade é boa, mas todo mundo aprende a se cuidar. Essa que ela colocou, vocês aprendeu, ele aprendeu.
eu aprendi com colônia, tipo, né? Colônia de férias para educar, de kibbutz, de fazer, né? Aí veja, você tem que, cada semana, um ia para a cozinha. 28 dias de férias, dividia as turmas, eu cozinhava, o outro passava, o outro lavava, a cama tinha que estar arrumada perfeitinho, impecável. Ou então a gente brincava e sacaneava o outro. Ih, essa sua caminha você ainda vai ter que aprender. Não sabe nem esticar o lençol ainda. Agora, eu não sei o que tem na cabeça das pessoas para confundir uma coisa com a outra. Uma coisa que a gente queria deixar bem claro no nosso podcast é que essas clínicas que são fechadas pela polícia, delegado... Não são comunidades. Chega um monte de autoridades lá e fecham, é porque não é e nunca foi uma comunidade terapêutica. Até porque uma comunidade terapêutica ela não é fechada dessa forma, a não ser que ela esteja cometendo algum outro tipo de agressão às pessoas. Mas a comunidade terapêutica que nós... obedecendo as regras. As normas, que é a RDC 29. Não pode, exatamente. O fake news tomou conta, a gente brincando. O tchan agora é o fake news, né? Lá no meu tempo era a potoca, era a mexerica, era você contar mentira. Os mentirosos viraram fake news, de carteirinha. Eu não sei a quem é o interesse para servir. Parece que a maldade e a crueldade é que tem que prevalecer para essas pessoas que estão em sofrimento. Porque eu vou te contar uma coisa. Só quem é e que tem família com esse problema é que deve ter uma noção bem grande do que é você lidar com isso. Isso não é igual ao meu ali, que eu entro com essência cardíaca, ou o cara tem um infarto, e passa o catéter nele, e o cara sai dali, como diz outro, como eu aqui, 3 stents, uma válvula nova. Não é por aí. Por exemplo, eu hoje estou na garantia. Eu tenho uma válvula aqui, como diz a minha mulher, tem 50 vaquinhas aí no seu peito. 50 vacas. Entendeu? Mas aqui a válvula está nova na garantia para 8 anos. Agora, vai lá. Até agora eu não sei como lidar, não sei o que a imprensa quer. Ela falar, porque ela não pode mais confundir. Ela tem que dizer comunidade é comunidade, clínica é clínica, hospital psiquiátrico é hospital, casa de custódia é casa de custódia. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. A coisa é muito simples aqui. Vou dar a mensagem que eu quero, que você perguntou também, que eu esqueci no momento que você perguntou da comunidade. Comunidade terapêutica é um momento que todos eles já colocaram aqui, mas tem um detalhe que você aprende a se amar e amar o outro. Sim. E essa história de falar amor é compromisso, é dia a dia. Não é palavra, não. É você levantar às 5 horas da manhã, levantar a bandeira, dar graças, ir para a cozinha, o coleguinha lá está te dando o seu leitinho, o seu café, e você olha um para o outro e está procurando a sua felicidade, a sua alegria, o seu bem-estar, dando graças de você estar enxergando, ouvindo, vivendo, compartilhando o pão. É isso. Eu, por exemplo, gosto demais. O que eu tive que fazer é passar o fim de semana na comunidade, para dar palestra, mas comer de graça. Né? Olha, pessoal, partindo assim para o resumo, né, do principal assim, de tudo que a gente conversou hoje, realmente foi um momento muito produtivo para nós, né? Chamar aí as pessoas, né, a se conscientizarem, né? A comunidade terapêutica, ela é um ambiente, né, aberto, de portão aberto, né? A pessoa não fica um dia lá dentro se ela não quiser, né? Pelo contrário, né? A comunidade também não quer que ela fique. Se ela não quer, a comunidade, ela mesmo se exclui de dentro, né, do meio ali, né? E lembrar que existem serviços aí que estão se chamando, né? Mas que não são comunidades terapêuticas. Essa é uma realidade que a gente precisa estar frisando, né? E aí, queria que você colocasse, Samuel, o que você gostaria de dizer para as pessoas que estão nos escutando, que estão nos acompanhando aí?
Primeiro faz a propaganda do seu queijo, que é muito bom. Ah, não sei Eu se posso falar comprei, aqui. experimentei. Pode. Não, Bom, mas se você não pode, eu faço. Porque É, lá porque em casa eu não trabalho. deu para quem quis. Porque meu pai ensinou nós sim de a trabalhar com trancinha. queijo, né? E hoje minha profissão hoje é queijeiro mesmo, com orgulho, né? E trabalho com os queijos artesanais mesmo. Eu trabalho com leite cru, que faço os queijos de trança, provolone, provolito, cabacinha, nozinha, aí vai. É um leque, né? Bom, o que eu posso falar hoje aí? Você que está ouvindo esse podcast, está passando por problemas do álcool, da droga, fica aí nessa luta aí, ó. Não, eu consigo sozinho. Né? Tem um recado te dizer, você não consegue sozinho. Né? Vem fazer parte do nosso grupo, participa com nós todas as quintas-feiras, né? Vem Nós ser vai estar família. reunido logo mais tarde, 19h30, né? Vem conhecer o grupo em si. Às vezes você fica aquele pensamento, né? O que eu vou fazer dentro da comunidade? Ficar agora, eu fiquei 9 meses, 17 dias. Aí me disseram assim, o que é 9 meses, 17 dias com a vida limpa? Com 8 anos de sobriedade que eu tenho hoje. Eu não perdi, eu precisei daquilo ali. Eu precisei me encontrar ali para achar o meu verdadeiro eu e aprender a gostar de mim. Né? E quando você primeiro, Deus... Você volta para Deus, Deus te mostra o amor e você transmite esse amor. Então, nesse podcast hoje aqui, nós abrimos nosso coração falando desse problema aí, né? Não a legalização das drogas. É isso aí que eu quero deixar e obrigado por estar ouvindo. Marise? Então, o vício é uma força, né? E aquela pessoa que está nesse momento tentando, de alguma forma, pensando, porque tentando não é a palavra certa, né? Pensando em procurar ajuda, procura um grupo de autoajuda, procura um conhecido. Tem várias comunidades terapêuticas, vá conhecer, né? Porque a droga realmente ela não tem volta. É uma doença, né? Então, se você não ir contra e buscar ajuda, você não vai conseguir sair disso. É isso. Eu quero dar assim, a minha mensagem é para a família. Eu tenho muito carinho em dizer isso aqui. Você que por um acaso esteja escutando esse podcast e tenha família ou tenha amigos ou relação com alguém que saiba, mostre o podcast para ele, convida ele para ir no nosso grupo de autoajuda. Mostra o caminho, porque eu vou te contar o seguinte, veja, eu tenho tranquilidade, eu sempre que começava a minha palestra, quando o Roberto me cooptou, que ele me seduziu para ir fazer essas coisas. Ele é um jovem que hoje eu olho, vejo vocês. Tudo valeu a pena, igual Fernando Pessoa. Tudo vale a pena quando a alma é pequena. Olha aqui, nós estamos sentados celebrando a vida, porra. Amém. Entendeu agora? Então eu estou dizendo, é para a família e você que vai estar aí, vai procurar essa ajuda. E eu vou dizer com muito carinho, é você que também faz parte desta família que você não está vendo, que pode ser a enzima que empurra a pessoa para hoje estar em sobriedade, em paz e celebrando a alegria de estar vivo. Porque eu também não sei como é a alegria lá do outro lado do morto, né? Se eu soubesse, então aqui, o meu convite é para família. Eu tenho problema 10 gerações, que era como eu começava a minha palestra, e tenho na minha família de todos os tipos e tamanhos. Hoje já não tenho nenhum. Tenho filho com problema, né? Veja, tive irmão com problema. E, veja, meu irmão está vivo, o outro foi para o céu. Eu tirei meninos de rua numa época da minha vida que eu fui me meter a ser mais sapiente do que os outros, né? A gente aprende também, né, Samuel? Leva umas sapecadas. E aí, o que aconteceu? Desses pessoal todos, 3 morreram, assassinados. Então, eu tenho uma experiência de vida e de rua que só quem sabe que já viveu, que eu posso dizer, olha, a comunidade terapêutica é uma das maiores invenções da humanidade do século XIX, XX e XXI. E sem ela, hoje teríamos milhares de pessoas na rua morrendo à míngua. Então convido você, cutuca esse podcast e bota a boca no trombone e vamos ser uma família. Uma família
Porque nós queremos gostar um do outro. Isso. É isso aí, é o convite. Sobriedade e paz, né? Sobriedade Que é o e paz. Nós queremos aí, né, agradecer a todos que estão nos acompanhando, pedindo para que você repasse para outras pessoas, repasse lá, entre no nosso canal, Sobriedade e Paz, né? E se por acaso quiser, na Primeira Avenida, setor universitário, todas as quintas, 7h30 da noite, estamos lá reunidos no nosso grupo de autoajuda Reviver, né? E aí, com isso, nós queremos agradecer e encerramos o nosso podcast de hoje.